Aí, vamos ver, tá em apresentação? Está. Tá. Então, beleza. Só relembrando, a gente está falando ainda do histórico, a gente ainda hoje vai falar do histórico dessa área de cosméticos, né? A gente terminou falando lá da época do Renascimento, então, o pessoal, principalmente lá na França, né? Que teve uma importância bastante grande, principalmente na questão do desenvolvimento de perfume. Além de desenvolverem outros produtos, os perfumes foram os produtos melhor desenvolvidos, e dessa forma a gente tem os bons perfumes que a gente tem hoje por todo o trabalho que eles tiveram desde aquela época. Aí a gente pula um pouquinho no tempo, que a gente tem um marco bastante grande, uma divisão bastante grande em relação a tudo isso, na questão de desenvolvimento. Só um minutinho. Quando a gente chega lá no começo do século XX e ocorre a criação, um pouco antes ainda, inicialmente fotografia, e depois a gente tem a fotografia animada, que é o cinema, né? Então, lá no começo, bem no começo, o cinema era uma coisa bastante diferente do que é hoje, né? Então, os filmes, eles eram em preto e branco, para começo de conversa, eram mudos, né? Não tinha som. Então, começou assim, né? Sem som e totalmente mudos. Mas chamou muita atenção do público de uma forma geral. Isso começou nos Estados Unidos, principalmente, né? A se desenvolver mais, mas isso foi, né, se espalhando pelo mundo inteiro. E já lá naquele começo existia um tipo de situação que hoje é muito comum para a gente, mas que por muito tempo a gente não se deu conta disso. Lá no começo, então, esses filmes, preto e branco e tudo mais, deixa eu só abrir que chegou alguém, eles, muitas vezes, eles eram feitos em partes, na forma de, vamos dizer assim, na forma de seriado, como a gente tem hoje. Então, até na década de 50, mais ou menos, as pessoas iam todo domingo no cinema, e isso acontecia aqui no Brasil também, para assistir a continuação do filme. Então eram meio que seriados como a gente tem hoje. Só que hoje a gente pega, né, uma série que tem lá 10 partes e a gente senta e assiste as 10 de uma vez só. Eles não, eles tinham que esperar, né? Todo domingo, então, vinha uma nova parte. E o cinema passou a ser algo assim extremamente, vamos dizer assim, parte, né, da diversão das pessoas. Então, ir ao cinema era um evento, né? Então, as pessoas colocavam a melhor roupa, né? Iam na missa no começo do dia, depois, na parte da tarde, iam para o cinema assistir as matinês, e à noite os filmes, né, mais sérios, vamos dizer assim, mas era o programa de domingo das pessoas. E aqui no Brasil, inclusive, né? Então, os cinemas cresceram e se desenvolveram bastante, inclusive no Brasil, exatamente por isso, porque os filmes eram meio continuados. E, né, claro, como tudo, com o passar do tempo, eles foram se desenvolvendo. Mas vamos pensar lá no comecinho, os filmes preto e branco. Muitas vezes, um cineasta, ele estava lá fazendo uma película e às vezes ele precisava de alguma coisa, né, dentro daquela filmagem preto e branco, ele precisava esconder certas coisas, ele precisava realçar certas coisas. Então, o que acabava acontecendo? Eu vou até passar no slide da frente aqui, que tem uma foto preto e branco, para que vocês entendam melhor. Digamos que, vamos pegar essa foto aqui de cima, dessa mulher que ela está fazendo preparo de um produto. Então,
a foto em preto e branco, vejam que as flores que estão aqui, elas praticamente desaparecem nesse fundo branco. Deixa eu colocar o apontador aqui. Então, elas quase desaparecem com o fundo branco, né? Então, o que os cineastas precisavam fazer era exatamente isso, evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Então, eles trabalhavam muito com essa questão dos tons, das cores, né? Então, desde a utilização do preto profundo até o branco profundo e todas as nuances, né, intermediárias entre o preto e o branco. E às vezes, digamos que, pegando nesse caso dessa foto aqui, ele precisasse realçar esse frasco que está na mão dela. O ponto principal dessa cena seria esse frasco. Então, o que ele teria que fazer? Imaginando que ele está no mundo colorido, deixa eu só abrir ali, que chegou mais alguém. Então, imaginando que ele está filmando colorido, né, e que aquilo vai ser passado por uma película como preto e branco, ele tem que imaginar, então, que cores mais fortes vão ficar mais escuras, e cores mais fracas vão ficar mais claras. Então, se a gente quisesse realçar esse frasco aqui, eu teria que pegar um frasco que fosse escuro, né? De repente um marrom, como a gente tem hoje em dia os frascos amber, né? Se eu pegasse um frasco totalmente incolor e transparente, talvez nem aparecesse ali naquele fundo, né? Então eles trabalhavam muito com isso. E não era só isso. Eles trabalhavam também com realce das pessoas, né? As pessoas precisavam aparecer mais do que o fundo. Então, vejam nessa foto aqui do lado direito. É uma foto que foi tirada em preto e branco, mas vejam que ela está praticamente toda clara, né? Não tem realce praticamente. Então, os lábios não estão muito realçados, as sobrancelhas não estão realçadas. Então, para evitar que isso acontecesse numa fita e que não chamasse, né, a atenção do público, o que eles iriam fazer? Utilizar alguma coisa que realçasse os lábios, alguma coisa que deixasse os lábios mais escuros, né? E alguma coisa que realçasse também as sobrancelhas. Naquela época, então, não precisava de muita coisa, né? Então, precisa deixar esses lábios mais escuros para realçar? Então vamos passar carvão mesmo, né? Por quê? Porque não ia ter diferença no filme, né? Pelo fato de ele ser preto e branco, se eu colocasse um vermelho, né? Ou colocasse um preto, não ia fazer muita diferença. Então, meio que eles trabalhavam com isso, utilizando o que tinha à mão. Então, vamos escurecer os lábios. O que tem aqui hoje? Tem graxa de sapato. Então, vamos passar graxa de sapato. Só que isso não é, né, a coisa mais adequada. E, voltando, então, ao anterior e saindo um pouquinho para abrir a porta aqui, a gente tem a primeira pessoa que resolveu trabalhar com isso. Era um auxiliar de produção que trabalhava nos filmes de Hollywood, ainda preto e branco e ainda, inicialmente ainda sem som, desculpem, e essa pessoa era um polonês que tinha imigrado para os Estados Unidos e que tinha ido lá para Hollywood já, né? Ele trabalhava como auxiliar de produção, não, auxiliar de produção, sei lá, auxiliar ali aquele staff, né, de pessoas que trabalhavam com a produção de filmes. Acho que é auxiliar de produção que fala. E ele então começou a perceber que, né, ao invés de repente usar carvão ali para realçar os lábios da atriz, ele poderia utilizar alguma outra coisa. E ele foi começando a desenvolver alguns produtos que davam um resultado melhor. Então, de repente, ele podia pegar, por exemplo, banha de porco e colocar com alguma substância colorida que desse, né, quando
aparecesse lá no filme preto e branco, mas que desse aquele tom mais escuro, que realçasse o lábio da atriz e que ao mesmo tempo desse um pouco mais de brilho, né? Então, porque de repente você passar carvão, a pessoa ia ficar com o lábio escuro, porém ia ficar uma coisa mais fosca, assim. E no caso, né, se ele misturasse uma tinta, alguma coisa em um pouco de banha e passasse nos lábios da atriz, ia ficar mais brilhante, ia ficar mais natural. E assim ele foi começando a desenvolver produtos para isso, para realmente trabalhar com essa coisa do realce, né, do rosto, o realce da atriz ou do ator, né, para que eles não ficassem parecendo um pano de fundo também. Muito bem, isso aconteceu por bastante tempo e essa pessoa, esqueci de falar, se chamava Max, com um sobrenome polonês bastante complexo, e ele se auto-intitulava de Max Factor. Então ele era conhecido como Max Factor. E passou a ser conhecido como Max Factor, né? Então ele começou, né, buscando alternativas para fazer esses realces das atrizes e dos atores para que eles não se perdessem lá no fundo preto e branco do filme. Isso foi, né, acontecendo até que de repente, claro que não foi de repente, mas de uma forma mais ou menos rápida, descobriu-se como fazer uma filmagem colorida e os filmes passaram a ser coloridos. Agora ele não podia mais usar aquela graxa de sapato preta, né? Ele não podia mais usar aquela banha misturada com uma certa cor, né, para dar aquele realce, porque a gente estava falando de filme colorido. E o filme colorido, então, precisava, né, realçar, mas sem deixar a pessoa não natural, né? Então, rapidamente ele começou a desenvolver outros produtos, né, que dessem essa naturalidade para as atrizes e para os atores. E nisso ele começou então a criar vários produtos cosméticos diferentes, que ia desde batons, né? Batons com diferentes tons de vermelho inicialmente, para que, né, dependendo da cor da pele da atriz, ele desse o realce perfeito. Pó compacto para tirar aquele brilho, pancake para fazer aquela cobertura que a gente sabe que o pancake faz e assim por diante, né? Então, ele começou a fazer isso também pensando nos filmes. E ele foi bastante esperto. Por quê? Porque ele começou, né, então, a desenvolver esses produtos para utilizar principalmente nas atrizes, para realçar a beleza delas, né, de uma forma natural. E como eu comentei com vocês, né, esses filmes, então, muitas vezes eram seriados, toda semana. Né, então, tinha mais um capítulo daquele filme. E dessa forma, aquele batom que ele criou lá para aquela primeira atriz ali do lado esquerdo, chamada Lana Turner, né? Ele criou para um determinado filme e as mulheres, quando assistiam esse filme, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, elas queriam aquele produto que deixaria elas com os lábios da mesma cor da Lana Turner em determinado filme. Queriam ter a textura de pele ali da Rita Hayworth, né? Então, as mulheres, quando assistiam o filme, elas queriam ter essa mesma textura, então elas queriam o produto que deixaria elas com essa mesma textura de pele. E assim vai, né? Então, o Max Factor, ele percebeu que ele criando esses produtos, né, e utilizando esses produtos no filme, ele estava aí criando o desejo das mulheres a melhorar, a se tornar mais
próximas, né, a essas atrizes que elas assistiam, viam lá na tela e se imaginavam muitas vezes naquelas situações. Muito bem. Então ele criou uma fábrica e começou a vender esses produtos, né? Começou a vender para o mundo inteiro esses produtos e para ainda melhorar mais a busca desses produtos, ele começou também a fazer parceria com essas grandes atrizes. Então, as, as mulheres assistiam o filme, elas muitas vezes queriam estar lá no lugar daquela atriz, né? O sonho de repente, um romance, o sonho de uma aventura, seja lá o que for, e elas queriam parecer com aquelas atrizes. Então, elas compravam todos os produtos que a indústria, né, fizesse essa ligação entre o produto e a atriz. Então, aparecia lá, vinha lá um filme da Lana Turner, as mulheres todas ficavam loucas porque queriam ter a mesma cor de batom que a Lana Turner usou naquele filme. Aí elas iam atrás, né? E, obviamente, Max Factor já tinha criado uma grande indústria e estava vendendo aquilo a dar com o pé. Muitas vezes esses filmes, então, como eu comentei, eram tipo seriados, então na semana seguinte, né, a Lana Turner ia aparecer num outro episódio com outro tom de batom, né? E assim as pessoas iam querer aquele outro tom de batom e o Max Factor tinha para vender. E ele ainda existia mais uma coisa que essas fotos que vocês estão vendo aí são tiradas de revistas de artistas da época, né, que era muito comum. Então as pessoas queriam saber fofocas de artista, tal. Os fofocalizando da época, né, que não eram internet, não eram TV, eram revistas. Então comprava-se revistas para saber as fofocas de artista. E aí, né, ele fazia parceria com as artistas para que o rosto delas vendessem esses produtos e todo mundo saía satisfeito. Max Factor vendendo bastante, as atrizes sendo cada vez mais copiadas e, obviamente, ganhando bastante também, porque ninguém faria uma propaganda gratuitamente, né? E as pessoas que compravam porque se sentiam mais próximas a aquelas artistas e muitas vezes mais próximos àquele seriado que elas estavam assistindo, que estavam acompanhando, e se sentiam mais parte disso. E isso aconteceu, foi por muito tempo. E o Max Factor criou, então, um conglomerado, né, cosmético muito grande. É uma empresa que existe até hoje, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Era uma, é uma empresa grande, né, que tinha um mercado bastante grande aqui no Brasil, até a década de 70, 80, e depois, pelo fato de serem produtos importados, a gente teve restrição de produto importado no país, tudo ficou muito claro, a Max Factor acabou se retirando. Agora, nos últimos tempos, a gente vê aí várias lojas que estão voltando a trabalhar com esses produtos, porque eles estão mais acessíveis, né? Já não tem um imposto tão grande e tudo mais. Então, se vocês forem hoje naquela, como que é o nome daquela loja de cosméticos grande que tem? Tem em todo o shopping, esqueci o nome agora. Mas lá vocês vão encontrar alguns produtos, alguma coisa. É uma fábrica gigantesca que a gente tem, que abrange aí o mundo inteiro praticamente. Abrange, que eu digo, atinge praticamente o mundo inteiro. Muito bem. Esse é um caso, então, que deu todo o início dessa corrida pela beleza e a corrida pelo cosmético. Então a gente tinha, obviamente, até o início do século XX, cosméticos, tudo mais, mas o cinema foi assim um fator bastante importante para dar um upgrade aí gigantesco. Então, a partir desse início, a busca pelo cosmético e a busca pela beleza começou a se tornar uma coisa muito maior e muito mais rentável também. Aí a gente tem um outro caso,
que é a Estée Lauder, que é uma americana. Deixa eu abrir lá que chegou alguém. É o caso de uma americana, então vocês vejam que eu vou falar de vários casos diferentes. Praticamente tudo isso que eu vou falar está ligado com os Estados Unidos. Por toda aquela questão que a gente tem, né, principalmente lá no começo do século passado, e um pouco mais, da busca do sonho americano, né? Então, se percebia muito que o sonho americano estava ligado com a questão de estar lá para fazer a coisa acontecer. A Estée Lauder é uma americana, era, né, porque ela já morreu, mas ela era química e ela começou em casa a desenvolver produtos para uso próprio, e esses produtos, cremes, cosméticos, principalmente cremes, começaram a dar um resultado interessante nela mesma e a própria vizinhança começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo, né? E, obviamente, ela, tendo um bom tino comercial, começou a vender para a vizinhança e foi aumentando isso, aumentando, aumentando. E hoje a Estée Lauder é a maior fábrica, ou a segunda maior fábrica de cosméticos dos Estados Unidos. Também não é conhecida aqui no Brasil, não é muito conhecida exatamente pela questão do imposto muito alto que a gente teve aqui muito tempo para perfumes e cosméticos. Então, foi uma empresa que se estabeleceu aqui, mas depois acabou saindo exatamente pela questão do preço exorbitante que o produto ficava. Então, saiu e nós perdemos mais uma empresa de ponta de cosméticos, desculpem, que existe aí no mundo. Então, hoje é a maior empresa de cosméticos que a gente tem, voltada para cosméticos mesmo, né? Não dá para a gente falar de Unilever, Procter, essas coisas que eles trabalham com mais coisas além de cosméticos. Mas a Estée Lauder foi uma das, a principal, a maior, e a maior fábrica americana, 100% americana, digamos assim, de cosméticos. Então, ela teve também a sua importância, mostrando, né, que qualquer pessoa poderia. Ela começou fazendo algumas experiências em casa e, com seu espírito empreendedor, começou a distribuir aqueles produtos cada vez para mais longe, e se tornou um império, né? Então, extremamente importante. Nesta mesma linha, né, a gente tem o caso da Elizabeth Arden. A Elizabeth Arden também, ela não se chamava Elizabeth e não tinha o sobrenome de Arden. O nome dela era Florence Nightingale, não sei das quantas, em homenagem a Florence Nightingale, a enfermeira. Canadense, então ela morava no Canadá, tinha o nome de Florence, não sei o quê, trabalhou num monte de coisa, a vida dela era pular de emprego em emprego, porque o grande desejo dela era trabalhar exatamente com essa área de produtos para beleza. E a família dela não permitia, até que um dia ela resolveu abandonar tudo e ir para os Estados Unidos. E lá também ela batalhou, batalhou, até que ela conseguiu um emprego numa empresa de cosméticos, e dentro dessa empresa de cosméticos ela começou a estudar sozinha produtos, matérias-primas e tudo mais. Uma autodidata, assim, bastante grande. E ela, então, depois de batalhar muito, ela saiu dessa empresa, né, onde ela aprendeu, ela tirou para ela toda a informação que ela precisava, e junto com uma amiga, elas começaram a trabalhar com alguns cosméticos. Na verdade,
dentro de um salão de beleza, elas começaram a desenvolver algumas coisas, além daquilo que era comum, né, o corte de cabelo, a unha, né, elas começaram a desenvolver produtos que eram utilizados ali dentro e acabavam trazendo benefícios para os clientes. Mas passou o tempo, elas acabaram, as duas sócias acabaram se separando. A Florence e a Elizabeth era o nome da outra. A Florence, então, resolveu trocar de nome e pegar o nome da Elizabeth, e o Arden era de um sobrenome de um poeta lá, que tinha um poema que ela gostava, e ela trocou o nome dela, então, para Elizabeth Arden. E criou um salão e começou, então, e chamou esse salão inicialmente de Elizabeth Arden, e fez uma coisa assim para chamar muita atenção. Isso já em Nova York lá no começo do século, era uma cidade bastante, vamos dizer assim, não era o povo de Nova York não era dado a novidades, eles eram muito, me fugiu a palavra agora, mas eles eram, não gostavam de muita novidade, de muita coisa, gostavam daquela coisa costumeira, né? E ela abriu então o salão dela, e o salão dela tinha uma porta de madeira gigantesca, ela pintou a porta de vermelho, um vermelho bem forte. E isso fez com que aquilo chamasse muita atenção, né? Nova York, muito cinza, muito marrom, e aquele prédio, então, com uma porta vermelha gigantesca, começou a chamar atenção. E nisso, as pessoas começaram a frequentar, e ela começou a desenvolver mais produtos, e começou a vender produtos. E, com o passar do tempo, os salões de beleza, porque ela começou a montar salões nos Estados Unidos inteiro, e depois passou a montar salões nas grandes capitais da época, né? Na Europa, na Ásia e tudo mais. E então ela ficou bastante conhecida pelos salões e pelo desenvolvimento de produtos, que ela utilizava muitas vezes dentro do salão. E ela começou a produzir cosméticos para venda externa também. E isso alavancou ainda mais a, a venda de produtos, e alavancou mais o nome Elizabeth Arden. E outra coisa que chamou muita atenção, como eu falei, eram muito tradicionais, né? Nova York era muito tradicional. E outra coisa que chamou muita atenção foi o tipo de publicidade que ela começou a fazer. Então, ela dava pitacos na publicidade toda, né? Muitas vezes, então, a publicidade era só a foto de um produto, como ali do lado esquerdo, que tem uma mão segurando um, um frasco de perfume, ou fotos que mostravam beleza, mas não mostravam produto nenhum, e que muitas vezes deixavam as pessoas um pouco intrigadas. Nossa, o que que é isso, né? É propaganda do quê? De repente, lá embaixo, Elizabeth Arden. Mas o que que é essa propaganda aqui? É propaganda de um perfume, de um creme, alguma coisa que ela lançou? Isso intrigava bastante as pessoas, e elas ficavam curiosas e queriam saber mais e mais. Então, ela se utilizou bastante também da, da publicidade, né? Uma publicidade diferente daquela que então era bastante comum na época, para chamar bastante atenção. Bom, muito bem. Nisso, ela estava com salões no mundo inteiro, ela estava com uma fábrica gigantesca de produtos que estava sendo vendido no, no, praticamente no mundo inteiro, nos salões e em lojas de cosméticos também. E, né, basicamente, até a morte dela, foi isso, sempre se utilizando de formas diferentes para chamar a atenção do público. Pergunto para vocês conhecem o nome Elizabeth Arden ou não? Também é outra fábrica bastante de cosméticos bastante grande que a gente tem aí no mundo, que tem pouca
pouca, digamos assim, presença aqui no país. Então a gente perdeu muita fábrica grande, a próxima que a gente vai falar também é a mesma coisa, muita fábrica de cosmético grande, pela nossa política antiga lá na década de 70, 80, em relação a cosméticos, né? Então o fator imposto influenciou muito para que essas empresas deixassem de trabalhar com o Brasil. Muito bem. Mais um exemplo. Helena Rubinstein, também polonesa. Esta era engenheira química, se eu não me engano. Trabalhava na área já. Então, ela trabalhava lá na Polônia tal, e achou que, na época, principalmente pelo fato de a gente ter uma Europa, né, conturbada, uma Europa com bastante problema, guerras, né? A gente teve 2 guerras que foram grandes, que foram deflagradas ali na Europa. Ela achou por bem ir para a Austrália. E na Austrália, então, ela começou a desenvolver, já com o conhecimento dela, começou a desenvolver produtos voltados para o público australiano, com substâncias, matérias-primas, né, australianas e tudo mais, então, bem voltado para o público australiano. Mas chegou um determinado momento que ela percebeu que ela não conseguiria crescer mais lá na Austrália. Ela tinha crescido bastante, era bastante conhecida em toda a Austrália, porém percebeu que não tinha mais como crescer se ela continuasse ali. O que ela fez? Migrou para os Estados Unidos. E daí, nos Estados Unidos, ela começou a criar mais produtos ainda, né? E fazer com que esses produtos chegassem nos mais distantes recantos do mundo. Então vejam que mais uma vez, né, alguém de fora do país vai para os Estados Unidos porque percebe que lá existe oportunidade, né, e consegue se desenvolver bastante. Então, Helena Rubinstein, quando chegou nos Estados Unidos, também praticamente passou a ser conhecida no mundo inteiro. E dessa forma se estabeleceu também como uma indústria gigantesca. Mais uma que a gente tinha aqui no Brasil e que também acabou abandonando o país. Agora, nos últimos anos, a gente tem visto alguns produtos voltando para o país pela nossa questão de imposto também, que os impostos acabaram meio que diminuindo nos últimos tempos. Então, os produtos estão mais acessíveis. Aí a gente chega lá nos anos 50. Nos anos 50 a gente tem 2 casos bastante interessantes de empresas também grandes, né? A Avon era uma empresa bastante grande lá nos Estados Unidos e a L'Oréal, uma empresa também já bastante grande na Europa. Cada uma delas com características diferentes. A Avon, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tinha já um sistema de venda que a gente passou a conhecer aqui, que era o sistema de venda porta a porta, popularizando o produto cosmético. Então, até o surgimento da Avon nos Estados Unidos, né, qualquer pessoa que precisasse de um creme, de um perfume, qualquer coisa do gênero, tinha que ir até uma loja de cosméticos. E né, comprar esse produto lá na loja de cosméticos. E a Avon criou uma nova situação. Ao invés de a pessoa ir até a loja para comprar, a loja, entre aspas, vai até a casa da pessoa. Como assim? Com as representantes, né? As vendedoras, revendedoras de produtos Avon. Então, começou
essa nova modalidade nos Estados Unidos, né? Então, as revendedoras, elas faziam muitas vezes reuniões, às vezes nas próprias casas, né? Às vezes essas reuniões eram feitas na casa de outras pessoas, né? Onde se chamava bastante gente, várias mulheres diferentes iam até lá e a revendedora apresentava os novos produtos. Quem tinha interesse já fazia os pedidos ali e depois a revendedora mandava entregar na casa das pessoas. Foi uma forma de popularizar o produto cosmético e a gente teve aí um aumento bastante significativo do acesso ao produto cosmético. E aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. O que a gente tinha até a chegada da Avon? Não tinha nada. As pessoas usavam sabão de coco para lavar o cabelo, né? As pessoas não se perfumavam, usavam bicarbonato de sódio como desodorante. Não tinha não tinha muita opção. Estou exagerando um pouquinho, como se não tivesse absolutamente nada. Tinha, mas a gente tinha muito pouco produto cosmético para ser vendido aqui no país. A gente tinha as grandes casas tradicionais, Febo, Granado, Alma de Flores, que era Memphis, né? Mas basicamente era isso, a gente não tinha muita coisa diferente. E quem tinha acesso a isso? Então era uma classe um pouquinho mais privilegiada. Classe alta e a classe média alta compravam produtos quando viajavam para o exterior. Né? Então se abasteciam de cosméticos no exterior e, né, quando estava acabando, voltavam lá para comprar mais coisas. Classe média tinha acesso a alguma coisa, mas os produtos eram caros. E classe média baixa, média baixa e uma classe mais baixa, né, não tinha acesso, porque não tinha produto que coubesse no bolso. Não que as pessoas não quisessem, mas os produtos não cabiam no bolso. Infelizmente era assim. E aí a Avon veio com essa mesma proposta dos Estados Unidos para atingir esse público. Né? Então, para atingir o público que não podia comprar produtos exterior, que não tinha dinheiro para comprar os produtos nacionais, porque ainda eram considerados caros. Então, a Avon trouxe uma gama de diferentes produtos mais baratos, mais em conta, para então conseguir atingir esse público que tinha o desejo, mas não tinha condições financeiras. E a Avon, então, virou uma febre aqui no país exatamente por isso. E eles faziam uma coisa que, não sei se alguém já viu esse tipo de coisa, mas eles faziam uma coisa que era memorável, que era a questão de a embalagem, depois de utilizada, se transformar em alguma outra coisa. Então, se vocês olharem ali do lado esquerdo, a gente tem uma embalagem de perfume que, depois de utilizada, ela passava a ser um objetinho de decoração, né? Então, muitas vezes, casa de vó, né? A gente encontrava esse tipo de produto lá na chamada penteadeira. Não sei se alguém já ouviu falar em penteadeira, mas era um local onde, né? As pessoas sentavam para pentear, para se maquiar, etc. Então, vejam isso aqui, né? Era um produto que ficava lá na penteadeira, da mesma forma que esse sino, que era um frasco de perfume, depois de utilizado, ele ia lá para a penteadeira, ficava numa estante em algum lugar, e as pessoas não esqueciam do produto. Então, toda vez que elas visualizavam esses frascos, elas lembravam: ah, meu frasco de perfume acabou, né? Tem um ali na penteadeira que está só enfeitando, mas eu preciso comprar um outro. Né? Então, uma forma bastante interessante de marketing. Além de se atingir esse público, né? Trazer o produto para casa desse público, deixava-se lá o produto, né? Quase numa eternidade. Então, aqueles produtos passavam a fazer parte da decoração e as pessoas não esqueciam e queriam comprar de novo.
E a Avon trabalhou dessa forma por muito tempo. Há alguns anos atrás que eles acabaram mudando um pouco, até mudaram um pouco o público-alvo, então com produtos um pouco mais caros e tudo mais, e hoje eles se descaracterizaram desse sistema que começou a acontecer aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, né? E que deu muito certo. E a L'Oréal veio para o Brasil, principalmente trazendo produtos para cabelo. Depois que eles acabaram trazendo outro tipo de produto, outro tipo de outras linhas de cosmético. Então a L'Oréal veio mais ou menos na mesma época, né, com tinturas e com os chamados laquês. Não sei se alguém já ouviu falar em laquê, são aqueles spray de cabelo fixador, né? E depois a L'Oréal também acabou aumentando essa gama de produtos aqui do país. Lembrando que L'Oréal hoje é a maior indústria de produtos cosméticos do mundo. Não é a mais sofisticada, como alguns que a gente viu ali, mas é a que mais vende produtos no mundo. É a maior do mundo, porque eles têm uma gama gigantesca de produtos, produtos baratos e produtos que todos têm acesso, com uma boa qualidade, né? Então, em questão de faturamento, é a maior do mundo. Eles têm até uma universidade lá em Paris, Universidade L'Oréal, que forma os seus próprios funcionários. Eles têm uma área de desenvolvimento de produtos que está muito à frente do nosso tempo. Um produto que eles estão lançando hoje no mercado, já faz pelo menos aí uns 15, 20 anos que eles desenvolveram. E eles têm muita coisa desenvolvida e aos poucos eles vão soltando no mercado. Então, hoje, um produto que eles desenvolverem hoje e falarem assim, tá pronto isso aqui, ele só vai entrar no mercado daqui uns 15, 20 anos. Para vocês terem uma ideia do tamanho da L'Oréal, do tamanho dessa empresa. E a L'Oréal veio para cá, inicialmente então com produtos para cabelo, e depois se estabeleceu bem e está aí até hoje, né? Nessa época, vindo no mesmo, digamos assim, na mesma esteira da Avon, a gente teve a primeira indústria nacional que trabalhava com vendas de porta em porta. Então, a Avon, né, americana, veio para cá e começou com o sistema de porta em porta. E daí a gente teve essa empresa de nome Christian Grey, que foi muito famosa aqui no país, que resolveu adotar o mesmo sistema, mas para tentar pegar um público-alvo um pouco diferente. Então, eles faziam produtos mais baratos para pegar aquele público que também tinha desejo, né, tinha vontade de comprar diferentes produtos, cosméticos e tudo mais, mas que não eram atingidos pela Avon porque precisavam de produtos mais baratos. Então, a Christian Grey veio com essa proposta de atingir esse público que ainda estava faltando. Então vejam que eles tinham também algumas coisas bem diferentes, vamos dizer assim, para não dizer tosca, né? Mas aquela espada ali é um frasco de perfume, esse cachimbo é um frasco de perfume, mas eles vendiam muito. Então, uma das primeiras, né, a primeira indústria brasileira de venda de porta em porta. E hoje a gente tem um monte por aí. Pequenas que a gente não conhece, muitas vezes regionais, e algumas que são conhecidas a nível de país. Saindo dos anos 50 e pulando um pouquinho para os anos 70 e para os anos 80, a gente teve uma outra mudança bastante significativa, que foi a criação de produtos para trabalhar, né, de produtos cosméticos para trabalhar junto com as casas de moda francesas, italianas,
aquelas top mesmo, né? Então resolveram, alguma dessas casas teve a ideia de associar a moda com a indústria cosmética. E o que eles começaram a fazer? Então, imagine o seguinte, vamos pegar aqui Chanel, por exemplo, que tem um produto Chanel ali. Chanel ia lançar lá, então, sua linha de roupas de inverno, né? E então, para lançar essa linha de roupas de inverno, ia precisar o quê? Desfiles, né? Vários modelos desfilando na passarela com as roupas. Muito bem, vamos associar isso então com produtos de maquiagem. Então vamos criar um batom específico para essa temporada de roupa. Vamos criar tons diferentes tonalidades diferentes para como é que posso dizer? Para trabalhar, né, em conjunto com aquelas roupas, aquela moda daquela estação. Então, a estação agora de inverno, o tom principal é o laranja. Então, criava-se sombra laranja, tudo, né, puxando para a cor e, obviamente, desenvolvendo produtos cosméticos que se ligassem, né, se associassem a esses produtos da moda. E assim, a Chanel deixou de simplesmente vender roupas e passou a vender cosméticos com a sua marca também. E as outras casas de moda também acabaram fazendo a mesma coisa. Tanto que a gente tem aí, então, hoje, várias casas de moda, né, com as suas linhas específicas de cosméticos. Isso deu muito certo e isso fez com que as pessoas comprassem a roupa e, ao mesmo tempo, já aproveitassem para comprar o cosmético que combinava com aquelas roupas. Além disso, a gente teve um desenvolvimento bastante grande aqui de substâncias com atividades maiores na pele, como os ácidos e tudo mais, que também fizeram com que o desenvolvimento da indústria nessa época fosse bastante grande, tivesse um retorno bastante grande. Além, né, dos filtros solares que começaram a surgir aqui no país. Até final da década de 70, começo da década de 80, a gente tinha pouquíssima coisa. Eram os óleos bronzeadores, né? E só. Praticamente sem fator de proteção. Isso quando se utilizava, se comprava um produto industrializado, né? Que muitas vezes as pessoas utilizavam outras coisas, tipo passar Coca-Cola no corpo e ir para o sol, passar óleo Johnson, que você colocava semente de urucum para curtir ali dentro, e daí aquele óleo ficava alaranjado, daí se passava na pele, ia para o sol, umas coisas assim. E começou a se perceber a necessidade da proteção da pele, né? E daí a gente começou a ter a entrada no país dos primeiros filtros solares. Hoje, praticamente é impossível a gente encontrar um produto que não tenha pelo menos um fator de proteção baixo aí, né? Nessa época também aqui no Brasil, a gente teve a criação das primeiras indústrias brasileiras, porque, né, que estão aqui até hoje, porque a gente teve essa época, então, de abandono de todas as indústrias grandes, né, e internacionais. Então, Helena Rubinstein desapareceu, a Estée Lauder, que não tinha muita coisa, desapareceu, e outras empresas mais grandes que a gente tinha aqui acabaram simplesmente abandonando o país pelas questões, né, dos impostos. E daí surgiu junto com uma época, foi uma coisa bastante interessante, porque década de 70, década de 80, a gente teve ali um momento
de se pensar muito em coisas naturais. Então, tudo que tinha um apelo natural, algum apelo a plantas, algum apelo a produtos que não fossem industrializados, digamos assim, que não fossem químicos, chamava a atenção das pessoas. Tinha-se, então, um viés meio naturalista naquela época. E algumas pequenas indústrias, então, começaram a ser criadas exatamente com esse apelo, né, do natural, né, do quase nada de químico. E nisso a gente teve o surgimento da Natura, né? A gente teve o surgimento aqui no Paraná, então, do Boticário, a Clorofila aqui no Paraná também, a Juliburk aqui no Paraná, e outras empresas mais que resolveram se utilizar desse apelo naturalista e começaram a criar seus produtos. Boticário era uma farmácia de manipulação, Clorofila uma farmácia de manipulação, Juliburk era uma farmácia de manipulação, que começaram a produzir alguns cosméticos, e esses cosméticos começaram a ter mais saída do que os próprios medicamentos. E a gente teve, então, esse crescimento bastante grande dessas indústrias, e algumas delas sobreviveram, algumas acabaram buscando nichos, né, como a Clorofila, por exemplo, que deixou de produzir a nível nacional e passou a produzir produtos voltados para o Nordeste, Norte e Nordeste. A Juliburk, que tem alguns nichos de mercado mais específicos, mas a gente teve, então, essa criação, essa explosão de surgimento de indústrias de cosmético nacional. Isso foi uma coisa bastante importante para a nossa economia e para nós também como consumidores. Pulando um pouquinho para os anos 80, a gente tem, então, no caso até da Avon, né, aquela mudança que a Avon fez de público-alvo, então ela deixou um pouco de produzir produtos mais baratos, né, para um público que não tinha muito dinheiro, e começou a produzir algumas coisas um pouquinho mais elaboradas e, né, que necessitavam então de um preço mais alto. E dessa forma ela passou a buscar um outro público-alvo. Desculpe. Vocês estão vendo aqui, né, que fala efeito prometido na bula. Então, esse tipo de produto, né, falando em bula, falando em forma de usar folheto explicando isso, já mostra que esse produto tem algumas substâncias que podem, né, trazer algum tipo de problema se forem utilizadas de forma incorreta. Então, elas seriam registradas como grau 2. Só lembrando da aula passada. Século XXI, é que a gente está aí, né? Alfa-hidroxiácidos deixaram de ser as meninas dos olhos, né? Porque já ficaram para trás, daí já vieram enzimas, e cada vez mais a gente tem aí um desenvolvimento de produtos, né, e de substâncias diferentes, cada vez mais sofisticados, vamos dizer assim, em relação à ação, e com resultados cada vez melhores. A gente já tem produto aí que promete, né, com poucas utilizações do produto, você já ter um efeito bastante visível, e a gente realmente tem, né? Então, cada vez mais a indústria cosmética está se desenvolvendo, e cada vez mais e mais rapidamente ela está lançando novos produtos no mercado. Então, aquele produto que ontem era o top de linha, amanhã já não é mais, porque já tem uma nova substância que promete um efeito muito mais rápido, muito melhor, e assim por diante. E a tendência nossa é essa. Só dando uma finalizada aqui, para vocês terem uma ideia,
a gente tem aí, para vocês terem uma ideia de como que está a indústria cosmética hoje, a gente tem a ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústrias de Higiene Pessoal e Cosméticos, que engloba, então, todas essas empresas, né, é uma associação, né, que engloba as empresas cosméticas e de produtos de higiene também. E ela faz um levantamento anual de como está o setor. Então, tem um site, o site da ABPEC, se vocês quiserem entrar lá para dar uma olhadinha. Tem bastante coisa interessante. E dentro da ABPEC, eles sempre falam das tendências de mercado, né? Como é que vão ser as tendências daqui para frente e tudo mais. E uma coisa interessante é esse link aqui, se vocês quiserem acessar, é o anuário. Esse link é do anuário de 2019. 2020 não tinha saído. Não, que 2019? Nós estamos em 2022, então de 2020. O de 2021 não tinha saído ainda. Mas que mostra como que foi o comportamento do setor, né, da indústria cosmética no país e no mundo. Então, a gente tinha, acessando esses anuários anualmente, a gente estava vendo assim que o Brasil estava cada vez mais indo para o topo da questão do consumo de medicamento, de cosméticos. Então, nos últimos anos, a gente estava vendo assim, o Brasil estava em terceiro lugar, ficando só atrás dos Estados Unidos e da China, daí passou para o segundo lugar, e era para passar para o primeiro lugar, talvez, mas por causa da pandemia a coisa não foi para frente. Mas nós somos um mercado bastante disputado pelo mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos ali entre os 3 que mais consomem cosméticos no mundo. E isso vai desde um desodorante até um creme caríssimo, até um produto altamente sofisticado. A gente está dentro desse ranking. A ABPEC fala, né, nos últimos anos ela tem falado isso, que 2 nichos de mercado que estão em desenvolvimento grande são as empresas que terceirizam serviços. Então, aquela indústria cosmética que, por exemplo, ela fabrica produtos para clientes. Digamos que eu tenha lá uma loja sei lá, uma loja de roupa. E eu queira criar uma linha de produtos, eu quero ter um creme hidratante, eu quero ter um perfume com o nome da minha loja, eu quero ter um aromatizante de ambiente com o nome da minha loja, mas eu não quero construir uma fábrica, não quero ter uma fábrica de cosméticos. Então eu vou até uma empresa cosmética que terceiriza, né? A empresa cosmética ela faz, se for preciso, todo o desenvolvimento dos produtos e tudo mais, produz isso, coloca nas embalagens e coloca o rótulo com o nome da minha empresa. E me entrega pronto, eu levo para minha loja e vendo lá na minha loja. A terceirização basicamente é isso. Isso está ainda bastante em alta aqui no país. E outro tipo de empresa que está bastante em alta também são aquelas pequenas empresas que são pequenas, mas têm uma variedade muito grande de produto. Geralmente, o que a gente vê? Pequenas empresas, né, que lançam uma linha de produto e ficam naquilo, por medo de repente não dar certo, por medo de ter uma rejeição do público, mas ultimamente a gente tem visto pequenas empresas que arriscam, né, arriscam em termos, porque geralmente elas têm empresas que sondam o mercado, que vão dizer, né, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas então essas empresas, apesar de pequenas, elas têm uma gama bastante grande de produtos. Em relação ao sistema regulatório, então, existem leis, né, que regulam toda essa área de cosméticos. A gente tem lá no site da Anvisa, então, uma área específica de cosméticos. Eu estava olhando
para variar, não estava funcionando. Então, vira e mexe, a Anvisa faz alguma alteração no site e para de funcionar. Mas a gente tem, pelo menos, 3 pontos que estão sempre ali, que não é mudado, né, porque são extremamente necessários dentro do site, que são a legislação. Então, toda a legislação que aborda cosméticos e produtos de higiene pessoal estão ali dentro do site da Anvisa. A notificação de produto e o registro de produto. O que é notificação e o que é registro? A gente vai ver isso mais à frente, mas só para vocês saberem, produtos que a gente comentou como sendo daquele grupo 1, né, que são cosméticos mais simples, que não trazem problemas, tudo mais, a gente não precisa fazer um processo de registro desses produtos. A gente simplesmente faz um processo de notificação, ou seja, a gente avisa a Anvisa que a gente vai produzir esses cosméticos. Se forem produtos lá de grau 2 e tudo mais, né, que são mais perigosos, tem que ter forma de uso, tem que ter um cuidado maior, a gente precisa fazer um processo de registro. Então, é um processo mais complicado, eu tenho que registrar meu produto dentro da Anvisa e para isso eles pedem uma documentação bastante grande. Todo esse processo é feito online, então notificação e registro de produto geralmente está sempre funcionando dentro do site, porque é de uso, né, corriqueiro das indústrias. Tem algumas legislações aqui, mas elas estão sempre mudando. Se vocês precisarem dar uma olhadinha, vocês podem dar uma olhada aqui, mas sempre está mudando, é melhor ir direto no site da Anvisa. Falando dos produtos de grau 1 e grau 2, né, como eu já tinha comentado, a gente tem definições oficiais para produto de grau 1 e para produto de grau 2, que estão lá na Anvisa também. Então, produtos de grau 1 são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, cuja formulação cumpre com a definição adotada no item 1 do anexo 1 da Resolução 211, que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto, conforme mencionado na lista indicativa, lista de tipos de produtos de grau 1. Então, basicamente, vocês acessando essa legislação ou acessando o site da Anvisa e procurando produtos de grau 1 e produtos de grau 2, vai aparecer um link lá escrito lista de produtos de grau 1. E lá tem todos os produtos que fazem parte do grau 1. Então, preciso saber de cor? Não. Se eu quiser saber, por exemplo, shampoo, grau 1 é grau 2? Eu vou fazer registro ou vou fazer notificação? Eu vou até essa lista, clico lá, abro e vejo. Shampoo é grau 1. Ah, mas se for shampoo anti-caspa, daí é grau 2. Mas daí tá separadinho lá. Vai ter uma lista de produtos de grau 1 e lista de produtos de grau 2. E o que são os produtos de grau 2? Então, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, cuja formulação cumpre com a definição adotada no item 1 do anexo 1 dessa resolução e que possuem indicações específicas cujas características exigem comprovação de segurança e ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso, conforme mencionado na lista indicativa grau 2. Aí vocês vão lá na lista grau 2, vocês vão ver quais são. O que eu comentei com vocês semana passada? Produtos para cabelo. Tintura de cabelo, por exemplo, é grau 2. Se vocês olharem, tem uma caixa, dentro da caixa tem um folheto com modo de uso, né? Falando das precauções que tem que ser, que tem que ter, como que tem que fazer e tudo assim, né? Por quê? Porque se eu utilizar de forma incorreta, eu posso trazer algum tipo de problema, né, para mim. Então, eu posso ter se eu não tiver cuidados, eu posso trazer problemas para mim utilizando de forma errada. E dessa forma, então a gente tem esses produtos como grau 2 e eles são mais difíceis de
serem colocados no mercado, porque eles vão precisar de um registro. Se eu for lançar um produto no mercado, eu preciso fazer alguns passos, eu preciso cumprir alguns passos. Eu tenho que montar um dossiê técnico, que seria um documento, né, que aborda tudo em relação a esse produto, fazer o peticionamento online, ou seja, então eu monto esse dossiê, preencho alguns documentos e faço a petição online, lá no site da Anvisa. E assino um termo de responsabilidade, né, em relação àquele produto, em relação à produção, que eu vou produzir aquele produto exatamente com as matérias-primas que eu coloquei lá no dossiê técnico, utilizando a técnica de preparo como eu coloquei lá no dossiê técnico, e me responsabilizo por isso. Algumas literaturas específicas que a gente tem, desculpe, utilizadas para nomenclatura de produtos. Então, eu tenho a CTFA, que é Cosmetic Toiletry and Fragrance Association, e o Index ABC. Eles, então, são literaturas que indicam para a gente como que a gente tem que chamar, basicamente é isso, como que a gente tem que chamar determinados produtos. Então, por exemplo, eu posso ter, na questão de perfumaria, eu posso ter água de toalete, eu posso ter perfume, eu posso ter água de cheiro, eu posso ter perfume, desculpa, água de toalete. Esqueci agora. Mas eu tenho várias formas diferentes de denominar diferentes produtos, mas eu tenho que utilizar aquela denominação. E isso é internacional. Mesma coisa acontece com as matérias-primas. Então, eu não posso, e se vocês olharem hoje, a gente está tendo aqui no país uma alteração na alteração em relação à composição dos cosméticos. Se vocês pegarem um cosmético na casa de vocês, vocês vão ver que provavelmente, pelo menos a maior parte deles hoje já tem, então, a descrição dos ingredientes em inglês e em português. Por quê? Porque a gente tem que adotar a nomenclatura oficial. Hoje a gente tem que adotar a nomenclatura oficial para cada matéria-prima. Então, hoje, né, se eu pegar um shampoo, por exemplo, que já está se adaptando a isso, eu vou ter lá como ingrediente, em português, água, né? E em inglês, já adaptado, aqua. Então, é aqua aqui no Brasil, é aqua na Argentina, é aqua na Espanha, é aqua na Islândia, porque é uma nomenclatura oficial e a gente deve utilizar essa nomenclatura oficial para descrever as matérias-primas que a gente utiliza. Para quê? Para ficar mais fácil, para facilitar a vida da gente. Então, se eu pegar um shampoo que veio lá da Turquia, né, tem que estar escrito na linguagem deles, né, para que os turcos possam ler, né, a composição, e tem que estar no formato internacional para que eu, que não entendo aquela linguagem deles, eu pegue o produto e veja lá, tem aqua, tem parfum, e assim por diante, certo? Então, isso é uma norma que está sendo adaptada para o mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda a gente tem produtos que a gente vê que são só em português, mas a tendência é que no futuro, obrigatoriamente, todas as empresas tenham que ter isso na linguagem internacional. E é isso por hoje, gente. Eu dei uma
passada no tempo aqui. Mas é isso. Dúvidas? Não? Então é isso. Então, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Interrompo.